manhãs a todos. Vamos então dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre obsessão, né? Em que buscamos no livro Nos Bastidores da Obsessão, por Manuel Filomeno de Miranda. E estamos vendo, né, parte do prefácio em que ele nos traz muitos aspectos importantes da obsessão, né? Então, vamos dando continuidade. Ele coloca: a etiologia das obsessões é complexa e profunda, pois que se origina nos processos morais lamentáveis, em que ambos os comparsas da aflição dementante se deixaram consumir pelas vibrações degenerescentes da criminalidade que passou invariavelmente ignorada da coletividade, onde viveram como protagonistas do drama ou da tragicomédia em que se consumiram. Reencontrando-se, porém, sob o impositivo da lei inexorável da divina justiça, que estabelece esteja o verdugo jugulado à vítima, pouco importando o tempo e a indumentária que os distancia ou caracteriza, tem início o comércio mental, às vezes aos primeiros dias da concepção fetal, para crescer em comunhão acérrima no dia a dia da caminhada carnal, quando não precede a própria concepção, né? Então, ele está colocando que muitas vezes essa ligação profunda já antecede a própria concepção, né? Porque vamos entender, né? Essas ligações são muito profundas, quando são sentimentos destrutivos, muito arraigados, né? Ele se prolonga e ele tende a acompanhar aquele que é objeto, né, daquela perseguição, às vezes até prazerosa. Temos estudado aí os vários aspectos, né, da obsessão. Ele tende a acompanhar onde quer que esteja. Evidentemente que reencarnar num novo corpo pode até, de alguma forma, trazer para alguns espíritos um período em que ele sente que ele perdeu ali a sua presa, né? Nós já tivemos oportunidade de ver muitos falando que reencontraram. Porque reencontra, não importa a indumentária, não importa o corpo físico estar num outro aspecto, porque a ligação é vibratória, né? Então não há como esse espírito não identificar aquele a quem ele busca, esteja como estiver, né? Então já vimos muitos dizendo: não adianta se esconder num corpo feminino, no caso de ter sido um corpo masculino anteriormente, né? Não adianta se esconder nessas situações, né? Eu o achei. Então é assim que se dá, porque é um processo vibratório, né? Que, portanto, é uma lei de atração que só deixará de acontecer de forma nociva quando houver ali o resultado positivo, né? A cura desses males que levaram a este quadro. Então, é importante que a gente entenda também quando ele fala que pouco importando o tempo e a indumentária que os distancia ou caracteriza, né? Então, isso nós já comentamos, porque são as vibrações degenerescentes da criminalidade que passou, né, ignorada. Então, quantas coisas não são desconhecidas pela coletividade, pela sociedade, né? Mas aquele crime cometido, crime num sentido amplo, né, que atinge aquele que persegue, tenha ele ou não razão, né, mas ele, sentindo-se vítima, ele passa a perseguir muitas vezes aquele que causou aquele dano, né? E é interessante que muitas vezes se faz de tudo para se fugir, né, ali as penalidades
civis aqui, né, entre nós, né, sendo que a penalidade ali que nos é imposta quando justa, ela já faz parte de um processo de recuperação, de regeneração e conta a nosso favor, né? Desde que aquele que passa por ali, pelas penalidades, até uma reclusão, ele passe por um processo de amadurecimento, de crescimento, né? Porque senão, muitas vezes, para que a gente entenda que ninguém burla as leis, podemos burlar sim as leis dos homens, e como se burla, mas as leis divinas não sairás de lá enquanto não pagares até o último ceitil, né? Então, às vezes fugimos de uma situação, né? Não somos identificados, não nada nos penaliza diante dos crimes que cometemos, mas vamos nos ver de repente numa outra encarnação, acamados, presos a um leito, não é um presídio, mas é um leito, né? Presos a um leito. Então tudo teremos que resgatar, né? De uma forma ou de outra, que seja pelo amor, né? Porque pelo amor nós evitamos quantas situações expiatórias, né? Mas vamos aqui ao texto, continuando. Simples, de fascinação e de subjugação, consoante a classificação do codificador do Espiritismo, é sempre de difícil extirpação, porquanto obsediado em si mesmo é um enfermo do espírito. Vivendo a inquietação íntima que lenta e seguramente o desarvora, procede de início na vida em comum como se encontrasse equilibrado, para nos instantes de soledade deixar-se arrastar a estados anômalos sob os fortes tenazes do perseguidor desencarnado, né? Então, é uma inquietação íntima que, pelas situações que a vida nos chama e temos que dar conta ali das nossas atividades, né? Então, evidentemente que é uma bênção, né? É uma bênção o trabalho, é uma bênção sermos requisitados para estarmos com os nossos pensamentos voltados a outras coisas, e tudo isso atenua, né? Atenua essa ligação desgastante. Mas tão logo voltemos ali a não ter mais as obrigações que nos detêm a atenção, nós nos ligamos mais efetivamente àqueles pensamentos, né? Aquela mente que nos acompanha e que busca nos envolver. Daí sempre os conselhos sábios de que não devemos nos isolar. O isolamento é muito bom no sentido de buscar um recolhimento. Sem dúvida nenhuma que temos que ter um momento de recolhimento para estar ali com o nosso coração, com a nossa mente, até num trabalho, né, íntimo de introspecção, de busca de autodescobrimento, de uma busca de uma prece, né, em que nos concentramos mais ali no momento de privacidade íntima. Uma privacidade que pode se conquistar até junto de outras pessoas, sem dúvida nenhuma, né? Não é porque não teremos ali um espaço privativo que não temos como nos recolher, sempre temos como nos recolher, né? Mas é importante que não busquemos a solidão nos afastando do nosso grupo familiar, né? Ou dos outros grupos que a vida nos coloca, né? Porque é importante esse intercâmbio, é nesse intercâmbio que se dá o trabalho. Uma cura de obsessão, ela precisa do trabalho no bem. E o trabalho no bem se dá no convívio, é no convívio. Não só naquelas atividades específicas importantíssimas que busquemos realmente um trabalho ativo no bem, né? Como também a prática do bem nos grupos em que estamos, que a vida nos coloca, né? Mas vamos continuar. Ouvidando a mensagem em caráter telepático transmitida pela mente livre, começa por aceder ao apelo que lhe chega,
transformando-se por fim em diálogos nos quais se deixa vencer pela pertinácia do tenaz vingador, né? Aqui ele está abrangendo o tipo de obsessão da vingança, né? E o que ele está dizendo é que essa ligação, ela começa de uma forma mais sutil, mas vai ganhando campo, né? A ponto de chegar ali ao diálogo. E quando chega ao diálogo é porque nós já trazemos para junto de nós, da nossa mente, né? É mente a mente, trazemos para junto de nós essa companhia. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, então o obsediado é aquele que sempre que se deixa dominar. E sabemos que ele pode ser ou encarnado ou o contrário, não importa, né? As obsessões se dão de lá para cá, vice-versa. Então, o que se deixa dominar, né, seria o obsediado. E a obsessão, continuando, ela se dá órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado. Olha, vamos ver novamente. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, porque o cérebro é o instrumento, né? Mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado. A cada sessão feita, quer dizer, vamos cedendo, né? A cada sessão feita pelo hospedeiro, que é aquele que se deixa dominar, é aquele que hospeda, né? O hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso, estabelecendo depois e muitas vezes em definitivo, enquanto na luta carnal, a simbiose esdrúxula, em que o poder da fixação da vontade dominadora consegue extinguir a lucidez do dominado, que se deixa apagar. Então, o dominado se deixa apagar. Por quê? Aos poucos, ele vai permitindo essa ligação. Nós vimos bem. Mente, cérebro a cérebro, mente a mente, órgão a órgão. O que é esse órgão a órgão? É o corpo perispiritual, né? O perispírito, que é o corpo espiritual do desencarnado, né? Se acoplando, se identificando, acoplando em alguns momentos, né? Mas se identificando, há uma ligação, órgão a órgão. Então, é como se fosse um domínio, quando chega a pontos mais extremos, é um domínio alcançando ali perispírito a perispírito, ou seja, órgão a órgão, né? Daí tantos malefícios, daí tantas moléstias de difícil explicação para os médicos, né? Então, e a gente percebe claramente que as obsessões se fazem cada vez mais presentes e a nível mesmo de epidemia, né? Digamos assim, tal a expressividade com que vem se apresentando. Então, falou na simbiose esdrúxula, né? Porque é um processo simbiótico, né? Porque passa a haver em muitas das situações um processo vampirizador, vampirizador de energias, de forças, né? Então isso é um processo simbiótico, mas entendamos bem, ninguém é vítima. Tá muito claro lá em Kardec, ninguém é vítima. Nós nos deixamos, nós permitimos que isto aconteça. Repetimos várias vezes, seja pela culpa, seja pelo medo, ou seja pelo compartilhar de sensações que nos agradam. Continuando, em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples,
O encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, que são, né, os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Então, são as nossas dificuldades morais, evidentemente, né? Coisas que temos que ainda que resgatar, né? Compromissos que criamos ali por comportamentos afastados das leis divinas que nos regem, vamos criando ligações doentias com aqueles a quem ferimos, né? Com aqueles a quem prejudicamos, com aqueles com quem nos comprazemos em determinados comportamentos, e essas ligações se fazem presentes, né? E trazemos para a encarnação, até que consigamos desligar esses plugs, né? Temos que desligar essas ligações através, justamente agindo de uma forma diferente do que agíamos até então. Daí entendermos, está muito claro na obra, né? Kardec deixa muito clara a necessidade da transformação. É a nossa transformação que vai modificando esse quadro e atingindo aquele espírito obsessor. E foi dito também ali, vale a pena nós retomarmos no outro parágrafo, que vai extinguindo a lucidez do dominado que se deixa apagar. O que seria esse se deixar apagar? Uma mente livre, né? Uma mente controlada, porque livre não somos. Não temos, na nossa condição não temos. Estamos sempre sofrendo interferências, né? E percebe-se claramente, né? Como se fossem intromissões nos nossos melhores pensamentos, nos nossos melhores propósitos, chegam sempre aquelas intromissões e nós temos que ir rebatendo e não nos deixando levar. Mas quando se chega a esse ponto de se deixar dominar, essa mente que seria livre, né? Livre para pensar, até para rebater uma ideia que não acata, porque contrária à sua ética, contrária àquilo que deseja, né? Então ela é uma mente livre, toma as decisões por si, né? Faz as escolhas certas ou erradas, mas baseadas ali na sua análise, na sua vontade. Agora, nesses outros casos, a mente, o obsediado, ele vai se apagando, ele entrega a sua casa mental, né? Ele entrega a casa mental e como se não tivesse dono, né? Tá lá no Evangelho, a casa varrida, né? Vem mais 7 e domina. O que é casa varrida? Não é casa limpa. É casa limpa, mas não no sentido positivo. É a casa limpa no sentido de não ter um dono, né? Limpa ali dos bons pensamentos, daquele que senhoreia, né? O seu corpo e a sua alma. Porque é isso, nós temos que ser os senhores do nosso corpo, da nossa mente, né? Os donos de nós mesmos. Tanto queremos liberdade, né? Tanto queremos e, na verdade, não entendemos o que seja liberdade, né? Então, a casa limpa é uma casa descuidada, né? Você encontra a casa aberta, né? E vamos lá. Descuidado quase sempre dos valores morais e espirituais, defesas respeitáveis que constroem na alma um baluarte de difícil transposição. Então, são os valores morais e espirituais que impõem uma barreira. Então, muitas pessoas pensam: onde está meu anjo da guarda? Onde estão os espíritos protetores, né, que permitiram que eu fizesse isso ou que tal pessoa fizesse isso? Como assim? Como? São os espíritos protetores? Não, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. E essa muralha, esse baluarte, né, que nos protege,
é uma conquista de nós mesmos. Então, quando nós buscamos os valores morais, espirituais, quando nós entendemos ou até resgatamos um sentido da vida perdido, abandonado, isso vai nos dar ali uma definição para os nossos dias, para as nossas buscas, um sentido, porque ninguém pode viver sem sentido. Nós não podemos acordar, dormir, sem percebermos o que estamos fazendo aqui na encarnação. Fomos chamados, tivemos a oportunidade da encarnação. Para quê? Temos que nos perguntar, né? Senhor, o que queres que eu faça? Nós não temos ali a lição. O que queres que eu faça? Então, são perguntas constantes, mas quando nós perdemos esse sentido, né? Por vibrarmos numa faixa vibratória inferior, os espíritos amorosos que nos protegem, que nos inspiram, jamais nos constrangem, porque respeitam o nosso livre-arbítrio, eles nos inspiram para dar a nós a possibilidade da escolha correta. Mas cabe a nós o mérito da escolha, porque parte de nós acatando a inspiração, mas se acatamos uma inspiração, é porque estamos naquele nível, naquele padrão vibratório, capaz de acatar uma inspiração no bem. Portanto, é uma decisão nossa, né? Então, entendamos bem como isso se dá para que nos protejamos mais, cuidando da nossa casa mental. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje finalizar o capítulo que iniciamos na semana passada sobre a perda. Esse capítulo é muito importante porque justamente a perda acaba sendo a base de muitos tipos de sofrimento psíquico. Então, a análise que foi feita, de certa forma, nesse capítulo, abrangeu 3 aspectos: a perda de amigos, e aí ele nos fala que é difícil admitirmos que entre os amigos possam existir sentimentos ambivalentes, admiração, inveja, estima e competição, afeição, orgulho, e nos ensina que é importante que a gente entenda que as emoções opostas são inatas nas criaturas humanas, e principalmente no estágio evolutivo em que nos encontramos. E nos convida a entender que cada amigo está em certa categoria e ocupa um certo espaço na nossa vida naquele momento. E assim nós também, em relação aos outros. Um outro aspecto seria as perdas de entes queridos. Ele enfatiza que é compreensível, é normal que haja a lamentação, o pranto, o suspiro, porque o ser humano passa pelo processo psicológico de adaptação e reajuste às perdas da vida, principalmente os seus entes queridos. Sempre há um tempo de partir. Então ele nos convida a enxergar que a morte é um intervalo entre as diversas transformações da vida, para haver a renovação, para haver a aprendizagem. A tristeza faz parte do processo e o tempo nos ajuda a elaborar. E a terceira parte, o terceiro aspecto é sobre a velhice. Como a velhice, no geral, é encarada como perda. Ele nos mostra que isso decorre da nossa ignorância em matéria de velhice. E muitas vezes, inconscientemente, ajudamos os anciãos a se precipitarem de forma prematura no abismo da doença e da morte. Também nos ajuda a enxergar que é possível analisar essa etapa por outro ângulo, mudar completamente a forma de viver nessa etapa da vida. Então, vou retomar aqui de onde parei. O esquecimento e o desprezo a que relegamos os velhos, a atitude nociva de considerá-los vivendo a segunda infância,
de condená-los à monotonia, denominando-os de desatualizados, é porque não sabemos lidar com a questão do homem idoso. Em verdade, quase nada sabemos em matéria de velhice, e por isso, inconscientemente, ajudamos os anciãos a se precipitarem de forma prematura no abismo da doença e da morte. Paramos aí, agora dando sequência. Não olvidemos, porém, que a cada dia que passa, todos nós estamos envelhecendo. Os processos orgânicos degenerativos são paulatinos e gradativamente notados. Isso levou a inesquecível escritora francesa do século XVII, Marie de Rabutin-Chantal, Marquesa de Sévigné, a escrever a um parente que se encontrava preocupado por ter se tornado avô. A rampa de tão suave é quase imperceptível. É como o ponteiro do relógio que quase não se vê mover. O poder da natureza não está em nossas mãos e a velhice é uma vereda obrigatória para todos. Uma problemática a ser considerada na velhice é o apego às tradições ou o preconceito contra as novidades, que em verdade não são atuais. Sempre se repudiaram as novas ideias e os novos hábitos, pois quase sempre as mudanças levam a uma certa insegurança psicológica, havendo pessoas que sentem verdadeiro horror diante de novos costumes e conceitos. Não só na terceira idade, mas em todas as etapas da vida, deve-se fugir dos hábitos, opiniões e ideias conservadoras, porquanto não se pode adotar nada em caráter definitivo. Em se tratando de regras socialmente estabelecidas, vale lembrar essa excelente afirmação. O mais eficaz dos hábitos é o hábito de saber quando se deve mudar de hábito. A história de vida de cada criatura é importante para determinar sua capacidade de mudar e crescer durante a idade avançada. No entanto, na arte de bem envelhecer, podemos dar origem a novas forças, novas aptidões que não puderam ser desenvolvidas anteriormente nas outras fases da vida. Para o ser humano que vive o entardecer da jornada na Terra, pode surgir a tão almejada estabilidade emocional, decorrente de maior liberdade interior, novas perspectivas e uma visão translúcida da vida. Será ainda possível que ele atinja maior autocompreensão, maior respeito às decisões alheias e maior honestidade consigo mesmo. Podemos nomear tudo isso como sendo a colheita benéfica dos frutos do outono. Sabe-se que o ser existencial nunca é um produto acabado. Ele se apura, esmera-se e reassume, modificando-se continuamente. O desenvolvimento evolucional é permanente, mas não instantâneo. No curso da vida de cada indivíduo, surgem novas e inesperadas tarefas, fazendo com que se desembaraçem as antigas fibras e se possa acompanhar o fluxo de uma nova textura de experiências inéditas. O envelhecimento não é uma perda para aqueles que mantêm uma vida extremamente ativa, para os que continuam combatendo o confinamento de seu mundo íntimo. Não confundamos, no entanto, idosos que se confinam interiormente por abstração e alheamento dos acontecimentos habituais com aqueles que fazem o exercício da introspecção e da contemplação, técnicas altamente positivas. Está provado que atividade e longevidade guardam uma íntima relação com ação e reação. Deixar inertes as forças físicas e mentais faz com que elas se degenerem, visto que a ação laboriosa protege-nos de grandes males, como o tédio e a solidão. Na natureza nunca há perda. Quando finda uma etapa de nossa existência, outra vem ocupar a lacuna deixada, porque nossas vidas sucessivas estão entregues ao poder perfeito do universo, que tudo cuida e desenvolve. O calendário na Terra pode estar passando, entretanto temos agora o momento perfeito e a idade precisa que nos possibilitam discernir que devemos dar à vida seu alto e justo valor, seja qual for a faixa etária que estivermos atravessando. E assim encerrou o capítulo sobre a perda. Vamos nos preparar para ter coragem de mudar, porque nada é permanente. Agora um próximo capítulo, insegurança. Os inseguros omitem
defesa a seus direitos pessoais por medo e evitam encontros ou situações em que precisam expor suas crenças, sentimentos e ideias. A insegurança traz como características psicológicas os mais variados tipos de medo, como o de amar, da mudança, o de cometer erros, solidão, o de pronunciar, o de se desobrigar. O inseguro não confia no seu valor pessoal, desacredita suas habilidades e desconfia de sua possibilidade de enfrentar as ocorrências da vida, o que o impulsiona a uma fatal tendência de se apoiar nos outros. Por não compreender bem seu poder interior, apega-se na afeição do cônjuge, filhos, outros parentes e amigos e assim acaba dependendo completamente dessas pessoas para viver. Em vez do amor, é a insegurança a fonte principal que o une aos outros. Por isso, controla e vigia em razão das dúvidas que tem sobre si mesmo. O inseguro, por não saber que não pode controlar os atos e atitudes das outras criaturas, cria grandes dificuldades em seus relacionamentos, gerando, consequentemente, maiores cobranças e barreiras entre eles. A hesitação torna uma criatura incapaz de se sentir bastante firme para agir. Nunca possui certeza suficiente e quer sempre mais se certificar das coisas. Excessivamente cauteloso, vigilante, está em constante sobreaviso e desconfiança de tudo e de todos, por causa do medo das consequências futuras de suas ações no presente. Os inseguros desenvolvem muitas vezes uma devoção mórbida em relação às causas e aos ideais, ou se associam a um parceiro forte e dinámico para compensar a sua necessidade de apoio, consideração e segurança. No primeiro caso, eles podem assumir diante do mundo a posição de crentes exaltados, querendo convencer todos de uma verdade que eles mesmos nem acreditam. No segundo, buscam alguém que lhes corresponda ao modelo de seus genitores para que, novamente, venham a se nutrir da autoridade, decisão e firmeza que encontravam nos pais quando crianças. Muitos ainda buscam refúgio numa atividade intelectual e se colocam, por exemplo, na posição de autoridade literária, como estratégia emocional, a fim de estimular, em torno de si, uma atmosfera de bem informados e, portanto, grandiosos e seguros. Kardec, discípulo de Jesus, pergunta aos instrutores espirituais: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é seu sofrimento? A espiritualidade elaborou a seguinte resposta: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Essa é a questão 255 do Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita. Angústias morais podem ser entendidas como a fragilidade em que se encontram as criaturas inseguras, a sensação de mal-estar que sentem por acreditarem que estão constantemente sendo observadas e julgadas, e também pela perpétua situação mental de vulnerabilidade diante do mundo. Os inseguros não são assertivos. Em outras palavras, não se expressam de modo direto, claro e honesto. Omitem defesa a seus direitos pessoais por medo e evitam encontros ou situações em que precisam expor suas crenças, sentimentos e ideias. O título de Senhor de si mesmo poderá definir bem a segurança e firmeza de Jesus Cristo. Suas palavras, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, ainda hoje ressoam, convidando todas as criaturas à autonomia espiritual. Essa é uma passagem de Mateus 5,37. Realmente, o comportamento assertivo do mestre e sua significativa liberdade de expressão revelavam franqueza em dizer o que pensava, segurança de olhar, ouvir e convidar qualquer um, independência de exprimir seus sentimentos com absoluta transparência, liberdade de pedir o que quisesse, coragem de correr riscos para concretizar tudo aquilo em que acreditava. Essas alegrias os inseguros não sentem. Seguindo, porém, os passos de Jesus, nosso guia e Senhor,
a humanidade alcançará a estabilidade e serenidade interior que busca há tantos séculos. Conquistas dos seres despertos e amadurecidos do futuro. Aqui vai ter um subtítulo para analisar a insegurança por outro ângulo. A intensa motivação que invade os indivíduos para serem amados e queridos a qualquer preço nasce das dúvidas íntimas sobre si mesmos. Necessitar de amor, desejar consideração ou procurar segurança são desejos naturais e válidos. Uma certa quantidade de dependência emocional está presente em muitos relacionamentos, incluindo os saudáveis. Efetivamente, juntos ou sozinhos, estamos sempre caminhando pelas estradas da evolução. Para avançarmos pela vida de forma harmônica com as pessoas, devemos desenvolver a autoestima, a capacidade de admitir erros, a responsabilidade de assumir nossos atos e, acima de tudo, a aceitação incondicional dos outros. A insegurança faz de nossos relacionamentos íntimos um misto de irreflexão e precipitação, levando-nos a um excesso de confiança e, ao mesmo tempo, fazendo-nos perder o senso de nossas fronteiras individuais. Quase sempre fazemos um verdadeiro emaranhado de nossos objetivos, desejos e conflitos com os de outras criaturas, pais, filhos, irmãos, amigos, cônjuges. Quando essas nossas afeições mudam, seja porque estabeleceram uma outra ligação íntima, seja porque simplesmente elegeram para si novos rumos existenciais, ficamos fatalmente desestabilizados e desesperados. Carências ilimitadas nascem da insegurança, sufocando e afastando relacionamentos salutares. Muitas vezes, chegamos ao extremo de abdicar de nossos objetivos e vocações mais íntimas, colocando-nos em situações vexatórias por termos deixado que nossa porção fragilizada falasse mais alto. Inicialmente, fazemos um esforço hercúleo para nos entregar nas mãos da pessoa eleita. Com o passar do tempo, vamos ficando incomodados e desestimulados com esse relacionamento, até que finalmente chegamos ao ápice do desgaste, ficando raivosos e ressentidos com a pessoa de quem dependemos. Isso é compreensível, porque não há ninguém que goste conscientemente de ceder seu poder pessoal ou de renunciar seus direitos de liberdade a quem quer que seja. A intensa motivação que invade os indivíduos para serem amados e queridos a qualquer preço nasce das dúvidas íntimas sobre si mesmos, pois são pessoas que raramente podem realizar na vida sem se pendurar no que chamam de grande amor. A insegurança transborda de tal modo que transforma a natural necessidade de amar em uma necessidade patológica de satisfação, somente alcançada através da possessividade do amor. Parte do desenvolvimento da personalidade humana é construída na infância, e a esta soma-se a milenar bagagem espiritual adquirida em outras encarnações. As bases de muitas indecisões diante da vida se devem à educação autoritária dada pelos pais, que escolhem sistematicamente pelos filhos desde roupas, alimentos, esportes, brinquedos, férias, até amigos, profissão e afetos. Crianças crescem deixando parentes, companheiros ou professores decidirem por elas sem levar em conta seus gostos e preferências. Essas crianças se tornarão mais tarde homens sem segurança, firmeza e coragem de tomar atitudes perante a vida. O direito de decidir deve ser estimulado sempre desde a infância, pois se trata de apoio vital na formação de um sólido sentimento de determinação e firmeza, que refletirá no adulto de amanhã. Indagou o codificador do Espiritismo, que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência. Questão 837 do Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade. Qual o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Constranger os homens de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que é torná-los hipócritas.
A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Essa hipocrisia não é propriamente intencional ou feita conscientemente, mas é quase sempre inconsciente. Não deixa, porém, de ser um modelo comportamental falso ou fingido da criatura humana, que se conduz de maneira diferente do seu jeito de ser íntimo e do seu jeito de agir. O constrangimento que se faz à nossa liberdade de consciência prejudica a busca de nós mesmos, a nossa afirmação perante a vida, bem como nos dificulta encontrar a peculiar forma de amar. Em razão disso tudo, indivíduos passam a usar uma máscara de bonzinho como meio de seduzir, conquistar ou conseguir disfarçar a enorme certeza que carregam, mas, periodicamente, mostram de modo claro sua insatisfação interior. Explodem em raiva inesperada contra aqueles com quem convivem. As relações ficam sensivelmente limitadas, pois nunca se sabe quanto a sua bondade extremada vai suportar uma opinião contrária ou algo que lhes desagrade. Essas estranhas bondades são peculiares das pessoas que não desenvolveram a confiança em suas ideias, intuições, vocações íntimas e nunca se afirmam em si mesmas. Não admitem sua insegurança e, por isso, a agressividade acaba quase sempre controlando suas reações. Vivem comportamentos meais e simulados, tentando agradar a todos e fazendo da mentira uma necessidade para viver. Pagam, porém, um preço fisiológico, ou seja, a somatização das raivas e fragilidades que mantém fantasiadas em candura e amabilidade. Um comportamento exagerado de um indivíduo geralmente significa o oposto que ele demonstra e confessa. Os inseguros vivem numa espécie de heteronomia crônica, quer dizer, não escolhem as leis que regem sua conduta. Distanciados cada vez mais de uma vida autônoma, submetem-se a princípios e a pessoas diferentes de seu modo de pensar. Usar a nossa própria intimidade para nos guiar, lançar mão de nossas sensações, emoções e sentimentos, é a chave essencial que nos dará segurança. Uma boa semana a todos.